Bom dia! Hoje, dia 6 de julho de 2025, domingo. Vamos agora, chegando ao final da história que venho contando há alguns dias de José do Egito. Agora sua família está toda no Egito, morando na região de Gozém com a bênção de Deus e também com a bênção do rei do Egito. Hoje, nós vamos ver Jacó abençoando José e os seus filhos e também depois os seus 12 filhos. Gênesis 48, 1 a 22 e 49, 1 até o versículo 2. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes, para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, estes 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando na Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efratá. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efratá é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e estes quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Desta maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e, cruzando-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirar da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com vocês como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você, e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Em seguida, Jacó chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim, para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai.
Nesse texto vemos que já no final de sua vida, mas tendo podido ver o seu filho José novamente, conhecer os seus netos e inclusive entregar a sua bênção a eles e explicar que deles Deus avisou que será feita deles e dos outros filhos e netos sairá a grande nação de Israel. Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel. E na hora de abençoar, Jacó aparentemente abençoa o filho errado de José. Aparentemente porque este erro estava na cabeça de José. Mas Jacó, ou Israel, sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava certo. O mais novo recebeu a bênção principal e o mais velho também recebeu a bênção, bem como todos os irmãos de José, inclusive José. Deus trabalha de formas diferentes e Deus havia anunciado através de Abraão, Isaque e Jacó, que também é chamado de Israel, que estes descendentes de Jacó de Israel formariam a grande nação de Israel. E assim foi, e assim mostra a história bíblica que aconteceu. As promessas de Deus se cumprem e andam sempre no caminho que Deus faz com que elas caminhem. Talvez não seja o caminho que nós queremos. Talvez nós quiséssemos a bênção para A ou B, mas Deus sabe a quem abençoa com isto ou com aquilo. E não cabe a nós duvidar dos desígnios de Deus. Cabe-nos sim entender que Deus faz o melhor sempre pelo seu povo. Jacó, ou Israel, aqui está basicamente encerrando a sua jornada aqui na terra. Deus permitiu que ele ainda visse o filho que achava ter perdido e também permitiu que conhecesse os filhos do seu filho. Que alegria, com qual tranquilidade e o tamanho da fé de Jacó após passar por tudo isso e ainda assim continuar crendo sempre que Deus, o Senhor, é quem dá forças a todos nós. Tenhamos fé e creiamos que Deus também pode iluminar todos os nossos caminhos, por mais difíceis que eles possam parecer. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e que possamos abençoar todas as pessoas que nós desejamos que tenham o caminho aberto perante Deus, o Senhor. Bom dia.